Né? E só um minutinho, que a gravação começa. Eu vou avisar vocês. Só um minuto. Pronto, a gravação acabou de começar. Eu lembro a todos que essa gravação da aula ela vai ficar disponibilizada no YouTube. Portanto, se você tem alguma restrição em aparecer na gravação, por favor, desligue sua câmera. Peço que, durante as aulas, deixem o microfone desligado e abra ele a qualquer momento quando você quiser fazer uma pergunta. Não tem problema algum você me interromper durante a minha fala, não tem problema algum você fazer uma pergunta falando, mas como tem pessoas que são mais recatadas, digamos assim, você pode usar o chat para fazer perguntas. Então, no chat, vão estar o professor Marcelo Portela, Amanda, Matheus e Fernando vão estar respondendo perguntas que você não queira fazer falando, tá bem? Bom, a gente vai começar aqui, deixa eu só me apresentar para vocês. Eu sou Edmar Gurjão, professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG. Faço esse curso junto com o professor Marcelo Portela, do IFPB, com Amanda e Fernando e Matheus, que são também da UFCG, são engenheiros da UFCG, e nós é que vamos guiar o curso para vocês. Algumas aulas serão comigo, algumas aulas serão com o Matheus, outra com a Amanda, outra com o Fernando, outra com o professor Portela. Bem? As aulas são segundas, quartas e sextas, 19h30. São síncronas, como nós estamos fazendo agora, mas elas ficam gravadas para que depois quem não pôde estar presente possa assistir, para que depois você possa resolver. Vocês devem estar vendo minha tela, eu espero, e na minha tela deve estar aparecendo um navegador com o nome Moodle Labs. O Moodle essa plataforma é onde nós vamos hospedar todo o material do curso. Espero que vocês tenham recebido uma mensagem e já tenham conseguido vir aqui em acessar e conseguir o seu acesso. Aqui, normalmente, as pessoas esquecem de observar no vídeo que a primeira senha que vem, curso 1, 2, 3, o primeiro C é maiúsculo. Foi Se 3. você não colocar o primeiro C maiúsculo, você não vai conseguir entrar. Se você tem... Você não pediu, caralho. Você não pediu, porra. Amigo, tem alguém com o microfone ligado, eu vou pedir que desligue. Tá? Então, veja só. A gente vai entrar aqui. Eu vou entrar aqui no minha senha. Tá? E ao acessar, nós vamos aqui para a turma de abril, que é a nossa turma. Quando entrarmos na turma de abril, todo o material do curso vai ficar sendo disponibilizado aqui. Tudo que a gente for usar, tudo que a gente for apresentar, inclusive as aulas gravadas, o link vai ficar aqui. Essa é a nossa referência. Nesse momento, você entrou na plataforma, espero que já tenha conseguido. Se não conseguiu, peça a nossa ajuda, né, que a gente ajuda você, seja aqui no chat, seja por e-mail. Mas no final da aula, a gente para conseguir, para lhe dar o acesso à turma. Nós, neste curso, temos a possibilidade de usar o material da plataforma Huawei. Huawei, espero que, não sei se todos já conhecem, mas Huawei é uma empresa da área de telefonia, né? E a Huawei tem nos presenteado com o acesso à sua plataforma de cursos. Então, aqui tem a instrução para você entrar na plataforma Huawei, são 2 passos. Primeiro, você entra na plataforma Huawei. Ao entrar, eu vou aceitar você como aluno da plataforma e depois você entra no curso. Tem todas as instruções aqui, o código do curso está aqui em negrito. Se tiver alguma dificuldade, você me procura. Ao entrar na plataforma Huawei, eu vou entrar aqui com meu login e minha senha. Espero que eu não erre a senha, porque toda vez eu erro. Pelo menos uma vez. Já errei uma vez, tá? Tem que ter cuidado, pessoal, porque são 4 tentativas. Deixa eu fazer novamente aqui. E por favor, não coloquem aqui login via SMS, tá? Isso não funciona bem.
Pois bem, ao entrar na plataforma, vocês vão ter acesso ao material da Huawei. E este material da Huawei tem um conjunto, vocês estão vendo que vai aparecer isso aqui, né? Eu não vou entrar mais aqui, mas tem um conjunto de materiais onde você vai poder assistir os vídeos. Nós vamos disponibilizar, os vídeos são em inglês, mas o material vai ser disponibilizado aqui também, os slides traduzidos em português, e a gente pede que você siga também a plataforma Huawei. Nesta unidade do curso, nós vamos ter mais uma novidade. Nós vamos ter um link para uma página do YouTube, onde os slides da plataforma Huawei estão traduzidos, tem legenda em português. Portanto, tem material aqui no Moodle, tem material na plataforma da Huawei, tem material que nós vamos disponibilizar aqui, e também vocês, nesta turma, vão ser privilegiados, porque vocês também vão receber acesso a este material aqui, né, que foi traduzido, está sendo traduzido, né, e nele tem, em português, todo o material, certo? Que dá uma boa introdução sobre o 5G. Qual é o nosso objetivo aqui nesse curso? É conhecer o que a gente chama da arquitetura do 5G. Então, é em cima da arquitetura do 5G que nós vamos fazer o nosso curso. Tá bem? Então, antes da gente começar, eu peço a vocês de que tenham cuidado com a câmera aberta, tenham cuidado com o microfone aberto, de que sempre lembre de que as aulas são gravadas e elas ficam disponibilizadas no YouTube, e que a qualquer momento você pode abrir o microfone, interromper e fazer a pergunta que você quiser. Não se acanhe, faça a pergunta que você quiser, toda pergunta é válida, tá? E a gente está aqui para aprender uns com os outros. Bom, esse é o panorama geral do curso. Tá? Essa primeira aula é para, primeiro, dar essas informações. Espero que vocês já tenham, pelo menos, tentado acessar o curso. Espero que vocês tenham lembrado de que tem pessoas aqui no chat disponíveis para responder perguntas técnicas sobre o curso, tem pessoas disponíveis para responder sobre acesso à plataforma. Nós estamos aqui para ajudar vocês a fazerem o curso. Como é que a gente vai avaliar vocês? Todo curso tem que ter uma avaliação. Durante as aulas, à medida que a gente vai passando, nós vamos colocando aqui alguns questionários. E esses questionários vocês devem responder até o final do curso. Você não precisa responder tudo hoje, não precisa responder tudo amanhã, você pode responder até o final do curso. A nota de corte, ou seja, quem tiver mais de 60% de aproveitamento, vai receber o certificado do curso que vai ser emitido pela UFCG. Então, ao final do curso, você vai receber um certificado de participou do curso de introdução ao 5G pela UFCG. Tranquilo? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Portela, Amanda, e Matheus e Fernando, se tem alguma observação sobre essa parte? Tranquilo? Não, tudo ok por enquanto. Tranquilo, né? Pois bem, pessoal. Então, só para vocês fiquem à vontade para me interromper. Vocês que estão na assistência aí, tem alguma pergunta neste momento? Alguma coisa que vocês queriam, tinham curiosidade? Pois não, tem alguém... Emanuel, por favor. Professor Demar, eu não estou conseguindo se registrar no site da Huawei. Uhum. Eu não estou conseguindo receber o código que eles pedem aqui, que eles enviam para o e-mail. Porque tem como fazer o registro por e-mail e pelo celular. Isso, Aí pelo você celular coloca... não vai funcionar, não tente. Não vai, né? Certo. Não vai funcionar, tem que ser por e-mail. Não Por e-mail, registrar... por e-mail normalmente demora um pouco para chegar o código. Certo. Ele bota lá uns 50 segundos, né, 60 segundos, mas demora um pouco, mas depois que chegar você pode usar. Tá bem? No e-mail, assim, né? Obter código, né? Isso. Aí eu nunca recebi esse código. Não é a primeira vez que eu já tentei fazer isso. Tá certo, Manuel. Veja só, eu vou dizer, talvez não seja o seu caso, mas como nós já vimos acontecer, eu vou repetir. Às vezes a pessoa cadastra um e-mail na plataforma e fica esperando o código em outra plataforma. Né? Em outro e-mail, perdão. Né?
Então, é bom só prestar atenção nisso. Caso você não consiga, no final da aula a gente pode lhe ajudar. Tá. Tranquilo? Não tem problema, a gente pode lhe ajudar. Obrigado. Viu? Mais alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade. Tá? A aula síncrona, ela exige que nós interagimos de alguma maneira, né? E essa interação tem que ser por perguntas. Por exemplo, pode ser que Olga queira saber o que é um telefone celular. Pode ser que Michele, Elaine ou o próprio Hermano, né? Hermano, tem alguma dúvida sobre algum termo. Não tem problema, pessoal. É só interromper, certo? E perguntar, que isso não tem de dificuldade alguma. Assumimos a priori que ninguém aqui é expert em comunicações móveis, nem telefonia celular, nem 4G, nem 5G. Portanto, todos nós estamos aprendendo. Se todos nós estamos aprendendo, nós temos todo o direito de perguntar, de duvidar, de questionar, de comparar. Tá? Fiquem à vontade. Por falar nisso, eu vou continuando o assunto, tá? E aí vocês vão me interrompendo quando quiser. Por falar nisso, deixa eu falar um pouco para vocês, né? E a gente vamos aproveitar esse comecinho da aula, né? Eu peço sempre de que, se você quiser me interromper, não se faça de rogado, certo? Me interrompa. Vocês estão vendo aí minha tela, não é isso? Com os slides. Tem um slide escrito assim, todas são as comunicações móveis. Não é? Pois bem, Rogério, vê só. Esse aqui, Rogério, é meu e-mail. Tá? Vocês podem entrar em contato comigo, para poder a gente conversar alguma coisa, algum assunto, alguma dúvida. Eu peço sempre que algum assunto do curso seja feito pelo curso 5g@gmail.com. Nós estamos aqui na Federal de Campina Grande, na UFCG, na Federal de Campina Grande, na Paraíba. Estou dizendo isso porque na turma passada nós tivemos alunos de várias partes do país, de São Paulo, tivemos de São Paulo capital, São Paulo interior, tivemos de Ceará, de vários locais. Tá? Nós fazemos parte aqui do Laboratório de Processamento de Sinais e Informação, que é esse símbolo que vocês estão vendo aqui. E conosco também está o professor Portela, que não é professor da Universidade Federal de Campina Grande. Ele é professor do IFPB, Instituto Federal de Educação e Ciência da Paraíba. Pois bem, vamos começar o nosso assunto aqui. E fique, mais uma vez, à vontade para perguntar o que quiser. A gente vai começar falando sobre comunicações sem fio. Todo mundo que está aqui, creio eu, usa comunicações sem fio. Como? Se você está usando uma rede sem fio, neste momento você está usando comunicação sem fio. Se você telefonia celular, você está usando comunicação sem fio. Se você assiste TV comercial, você está usando TV aberta, você está fazendo comunicação sem fio. E tem dois elementos que são muito importantes na comunicação sem fio. Aliás, um elemento, que é a antena. Então, o que se assume é que existe na comunicação sem fio uma antena. E esse aqui, pessoal, normalmente é o símbolo que a gente usa para representar a antena nos diagramas. Onde nós temos uma antena transmissora, por isso que tem esse T aqui, ó. Esse T é de transmissor, e tem uma antena receptora. Olha o termo que eu estou usando. Estou usando o termo antena, não estou dizendo que tem um transmissor, não estou dizendo que não tem um receptor. Uma mesma antena pode ter vários receptores. Uma mesma antena pode ter vários transmissores. Então, nós vamos assumir, né, que essa antena ela vai transmitir sinais. E veja, para ela transmitir sinais, é preciso que eu injete sinal aqui, esse vai virar uma onda eletromagnética, eu vou começar a fazer um desenho aqui, né? Você pode imaginar como sendo uma onda eletromagnética circular, que vai se espalhando, vai se propagando pelo ar, porque a comunicação é sem fio, né? E em determinado momento o receptor é atingido por aquela onda eletromagnética. Neste momento, o receptor começa a receber o sinal que foi transmitido pelo transmissor. Aqui a gente estabelece uma comunicação. Né? Essa comunicação
que obviamente é sem fio. Ela podia ser feita por fio, óbvio. Esse fio poderia ser um cabo metálico, pode ser uma fibra ótica, mas não é nosso caso. A gente até fala em fibra ótica depois, mas não é nosso caso. Nós estamos aqui interessados na comunicação sem fio. Então, quando eu estava falando sobre a TV comercial, TV aberta, tem em algum local tem uma antena e você está aqui na sua casa, no escritório, assistindo um programa na TV aberta. Observe que esse é um tipo de comunicação que só tem uma direção, que é do transmissor para o receptor. Não há uma comunicação bidirecional. Mas nós estamos interessados aqui nesse curso numa comunicação bidirecional. E essa comunicação bidirecional, para que ela aconteça, é preciso que este elemento que a gente está falando aqui, quando ele queira se comunicar com o transmissor, ele também emite, eu vou fazer só assim para não confundir muito, uma onda eletromagnética que alcance o transmissor. Se não tiver a onda eletromagnética não tiver potência o suficiente para alcançar o transmissor, não há comunicação bidirecional. Nesse momento, pessoal, nós estamos cobrindo uma determinada região usando uma antena transmissora e uma antena receptora. Perceba que, para poder alcançar uma determinada distância aqui, né, se eu quiser alcançar essa distância, eu preciso colocar uma quantidade de potência na antena transmissora, de tal sorte que, neste ponto aqui, a potência que eu esteja recebendo, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre ela, seja maior do que um determinado valor. Por que um determinado valor? Porque o receptor, ele exige que tenha um mínimo de potência para ele funcionar. Certo? Então, todo receptor, ele tem uma potência mínima. Abaixo daquilo, ele não vai funcionar. O televisor, ou rede sem fio, todos exigem que a uma determinada distância tenha uma potência mínima. A questão é que a relação entre a potência transmitida e a potência recebida, essa relação tem uma equação muito bonita, que eu vou aproveitar aqui só para fazer uma correção nos meus slides, eu vou fazer online, né? Só para eu deixar, ser bem justo com... Deixa eu me ver onde ele está aqui, eu vou trazer ela para cá, pronto. Vou voltar para a minha apresentação. Essa relação aqui, amigos, ela tem uma relação, ela tem uma equação muito bonita, que relaciona potência transmitida com potência recebida. Lembre-se desse fato. A potência que nós vamos usar aqui, né, a potência que eu preciso para que o receptor tenha comunicação tem que ser maior do que um determinado valor. Eu vou chamar esse valor aqui de um E, por exemplo. Veja, essa relação, não se assustem com a equação, tá? Eu sei que as pessoas, quando veem a equação, normalmente têm a se assustar, mas nós estamos falando o seguinte, olha, se você lembrar daquele desenho que eu fiz lá, eu coloquei uma antena aqui no meio e disse, olha, tem uma potência transmitida. Então, o transmissor, ele tem um valor para colocar aqui, potência transmitida. Em uma determinada distância, aqui está a determinada distância, olha a distância aqui, ó. Eu vou ter uma potência recebida. Estão acompanhando o que eu estou desenhando aqui? Está tudo tranquilo? Tem alguma coisa estranha? Não? Tudo certo? Tranquilo? Posso caminhar? Deixa eu ver se está todo mundo sincronizado comigo. Né? Israel, tem umas variações, se for de transmissão, tem umas variações da transmissão. Eu vou ficar um pouquinho mais perto aqui para ver se melhora para você. Porque, Israel, é importante você perceber isso aqui, ó. A gente está falando da potência transmitida e potência recebida. E veja só, Arthur,
aparece outro parâmetro que é importante aqui. Mas vamos deixar esses dois parâmetros, né? Vamos dizer o seguinte, vamos esquecer esse, vamos esquecer esse por enquanto, esse. Vamos dizer que tudo é 1. Marconde, olha só, sobrou potência recebida, potência transmitida e distância. Você concorda comigo de que quanto maior for esse número aqui, o D, menor é esse aqui? Por exemplo, Marcondes, se nós botarmos um 10 aqui, o que é isso? Não importa, é um número 10. Se você escolher um valor para D igual a 1, a potência recebida é 10. Se você escolher D igual a 2, a potência recebida é 2,5, porque é 10 sobre 4. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, podem me interromper, fiquem à vontade, porque isso é importante, porque a gente vai conversar um pouco mais para frente. Leilson, eu estou dizendo para você, Leilson, que quanto mais você se afasta da antena, menos potência você recebe. E ela cai muito rápido, Leilson, ela cai com o quadrado da distância. Olha só, está vendo esse gráfico aqui? Ó? Aqui é a distância. Ó. A distância está aumentando, a potência faz assim. Ó. Ela cai rapidamente, a potência recebida. Tudo certo, gente? Tranquilo? À medida que você se afasta da antena, a potência cai muito rápido. Hugo e Rosa, onde é que eu quero chegar com isso? É que, para poder... Você lembra que eu disse que esse valor aqui tem que ser maior do que um determinado mínimo? Ou seja, para poder atingir esse determinada distância, pode ser que eu precise aumentar o valor da potência transmitida. Vai? Então, o que vai determinar essa área aqui? O que vai determinar essa área é, em uma determinada distância, eu quero uma potência recebida, portanto, eu tenho que botar uma potência transmitida. Deixa eu perguntar para vocês, se nós quisermos cobrir uma área muito grande, vocês concordam comigo que para cobrir uma área muito grande, com a distância grande, eu tenho que colocar uma potência transmitida com um valor alto? Está tranquilo para todo mundo? Tem alguém que não está acompanhando meu pensamento? Joia? Então, amigos, mas veja só, a gente não pode estar botando potência indefinidamente. Primeiro porque é caro, isso consome energia. Energia é caro, energia elétrica é caro. E depois porque tem um limite, Camila, que você pode colocar energia no ar, que é o limite de absorção pelo corpo humano. Você não pode passar de um determinado valor. E aí, Camila, veja só, qual é a solução para você cobrir uma área grande usando menos potência? Certo? É que a gente pode pensar o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa área que nós queremos cobrir e agora, ao invés de usar só uma antena, eu vou colocar várias antenas. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, está falando sobre propagação. Hugo está dizendo, pode ter outras antenas nesse percurso, pode ter repetidor, certo? Pode ter antenas repetidoras, mas não é nosso caso nesse momento. Né? Josinaldo está perguntando, pode ter perca de sinal caso tenha antenas de TV por perto? Não necessariamente, Josinaldo, porque as antenas, as transmissões normalmente elas são em frequências distintas. Agora tem outros fenômenos engraçados ou interessantes, né, que é o fenômeno de que uma estrutura metálica normalmente ela pode oscilar numa frequência e retransmitir, mas isso é outro detalhe. Diego está perguntando, muita potência pode trabalhar quem está perto? Pode, Diego. Né? Quando você está perto de uma fonte que irradia muita potência, isso pode ser um problema. Por isso, Diego, de que é limitado por um determinado valor. Não pode passar. Quem é que diz esse valor, Diego? No Brasil é a Anatel. A gente vai falar mais sobre ela mais para frente, mas no Brasil a Anatel limita o máximo de potência que você pode irradiar. Célio está perguntando, o relevo é considerado... Célio, o relevo, Célio, ele vai entrar, certo? De certa forma, nesse L aqui.
né? Quanto mais acidentado for o relevo, maior esse L, porque a P, quando você perde energia, à medida que ele vai atrapalhando. Veja, Sérgio, que esse L está no denominador, né? Então, quanto maior for ele, menor a potência recebida. A gente pode voltar depois, Sérgio, ou eu posso lhe dar uma referência onde você vai ter mais detalhes sobre isso, porque nesse momento eu estou querendo chamar vocês a atenção para dizer, cara, e por que a gente não faz o seguinte? E por que ao invés de usar uma antena com muita potência, a gente não usa várias antenas com menos potência? Ao fazer isso, a gente foi o princípio do sistema de telefonia móvel celular. Faltou um móvel. Agora, eu tenho um conjunto de antenas, como vocês estão vendo aqui, só que cada uma cobre uma área menor. Então, essa antena aqui, por sua vez, ela vai cobrir uma determinada área. Os desenhos nunca são tão legais como eu gostaria, né? Essa outra antena, por sua vez, vai fazer uma cobertura em outra área aqui, né? E assim por diante. Então, usando menos potência por cada antena, eu consigo fazer uma cobertura em toda a área. E veja, cada região dessa aqui é uma célula. Daí, a gente tem um sistema de telefonia celular. Esse é o princípio que nós pensamos para conversar sobre o sistema de telefonia celular. Tudo tranquilo até aqui? Posso caminhar? Alguma pergunta? Beleza. Então, veja só. Está faltando um detalhe aqui, né? Para poder ter um sistema de telefonia móvel celular, tem que ter usuário. E aí, a gente vai colocar aqui, vamos colocar dois usuários que estão em células distintas. Esse usuário, amigos, quando ele liga o aparelho, quando ele liga o equipamento dele, ele vai ficar conectado a uma antena, digamos assim, ou uma estação radiobase. Então, ele vai ficar conectado sem fio, óbvio, essa estação radiobase. Esse outro vai ficar conectado também sem fio a essa estação radiobase, né? Agora, quando isso, ERB, né? Estação radiobase. Inclusive, Lucas, nós vamos até mudar esse nome, viu? Depois, no 5G, ele não tem mais esse nome, não. Ele muda de nome. A gente vai chegar lá. Lucas, a pergunta agora é a seguinte: e quando nós quisermos, Lucas, fazer com que o usuário A converse com o usuário B? O usuário A liga para o usuário B. Como é que vai saber que o usuário A está na célula 1, o usuário B está na célula 5? É preciso que tenha um elemento que coordene isso. E esse elemento é uma central. Tem uma central que está conectada. Aí agora sim. Você está vendo que eu usei uma ligação aqui. Quando eu representei esses dois camaradas, eu não coloquei nenhuma ligação. Agora eu estou colocando uma ligação. Então, esta central, amigos, ela se conecta a todas as estações. Ela está conectada aqui a todas as estações. Ela sabe que o usuário A se registrou, na célula 1. Ela sabe que o usuário B se registrou na célula 5. Isso está tudo armazenado no banco de dados. Está tranquilo? Esse sistema é usado até hoje, Tyrone. O 5G também é a mesma coisa. Certo? A gente usa o mesmo princípio. Tudo que eu estou falando aqui é o princípio que vale para o 5G também. Né? No 4G, nós vamos chamar de G-Node-B, Lucas. No 4G era N-Node-B, a gente vai chamar de G-Node-B. Né? Então, veja só. Agora, nesse momento, a central sabe que o usuário A está na célula 1, que o usuário B está na célula 5. Quando houver uma chamada
do usuário A para o usuário B, essa chamada vai percorrer o caminho para chegar no usuário B. Tranquilo? Então, agora nós temos um sistema que tem diversos, cobre uma determinada região, com diversas possibilidades, né, de conexão de usuário. Você deveria estar me perguntando agora o seguinte, por que você não colocou desenho em toda a área? Você só colocou células nessa área aqui. Porque na telefonia, amigos, também, na comunicação móvel, nós temos que nos lembrar de que você cobre uma determinada área de interesse. Tem áreas que não interessam, ou economicamente não são interessantes você cobrir. Então, se cobre em determinada área. Mas vamos lá. O sistema que nós estávamos falando, né, ele é móvel. Né? Então, se ele é móvel, o usuário A e o usuário B podem se mover. Se eles estiverem se movendo dentro, se o usuário A estiver se movendo dentro da área de cobertura da célula 1, ele está sempre aqui sobre o alcance da célula 1. Então, independente da posição de onde ele estiver, ele vai ser atendido por essa célula. A questão é que, quando esse usuário, e agora ele pode se movimentar, né? Ele pode se movimentar, e ele podendo se movimentar, ele pode, por exemplo, sair de uma célula e vir para outra. Né? Eu vou só repetir aqui para ficar registrado de que o usuário A saiu da célula 1 e foi para a célula 6. Estava se movimentando. Neste momento, há toda uma troca de sinalização, olha a palavra que eu estou usando, sinalização, entre essas duas estações de base, entre a central, para que lá no banco de dados, né, lá no banco de dados, seja feita a atualização. O usuário A agora está na área de cobertura da célula 6. Né? Esse movimento a gente chama de handover. Eu estou pedindo para vocês olharem esses nomes, para a gente pensar um pouco sobre ele, né, refletir, porque quando a gente começar a falar sobre o 5G considera, né, que a gente já conhece, nossa fala vai considerar que a gente já tem uma boa noção sobre tudo isso que está aqui, para poder a gente cair dentro da arquitetura. Não é? Rafael está dizendo que se ele estivesse em movimento saindo para outra área central, né, também entendi que continua a sinalização. Isso, Rafael. Né? A todo momento, Rafael, esse equipamento móvel está trocando sinalização. Veja, como é que vamos saber que está nessa área de cobertura, certo? Tem que ficar trocando sinalização, né, para poder saber que ele está nessa área de cobertura. Amigos, eu fui claro até aqui? Tem alguma coisa estranha? Alguém quer abrir o microfone, fazer uma pergunta? Tudo tranquilo, tudo ótimo? Né? Então, beleza. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Bom, se eu estiver me deslocando, o handover me resolve. Mas se por acaso uma antena dessa fica sem comunicação, Uhum. esses usuários, eles automaticamente são remanejados para uma outra antena? Não. Uhum. É o mesmo processo do handover, não? Não, sério, não necessariamente. Né? Assim, os usuários, normalmente eles medem essa comunicação aqui, ele vai medindo o sinal de quem está próximo, né? Então, quando ele perde, ele está sempre medindo de três estações, 3 herbes próximos. Então, digamos que a herb, por algum motivo, caiu aqui. Né? Ele vai buscar a comunicação com a herb que tem mais potência próximo dele. Tranquilo, sério? E aí tem toda a sinalização para que ele faça. Desde que ele esteja numa área que tenha sinal suficiente. Pode ser que ele esteja numa área em que a quantidade de sinal que tem das outras células seja tão baixa que é melhor para eles declarar fora de cobertura. Ok, obrigado. Tranquilo? Tá, joia, Sérgio. Obrigado. Fique à vontade para me interromper.
Tá? Tudo bem. Então, a gente está falando aqui, né, sobre o princípio da telefonia celular. Estamos conversando, né, sobre ainda os princípios. E aí, veja que eu não falei em primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta. Esses são os princípios, pessoal, que vão estar aqui dentro da comunicação. Né? A comunicação móvel celular. Esse é o princípio da comunicação móvel celular. Você vai encontrar, nós vamos encontrar, a menos que a comunicação deixe de ser celular, os princípios são os mesmos. Deixa eu caminhar um pouco, né, para poder a gente conversar o seguinte. Mas veja, nós temos diversas áreas de cobertura. Esse aqui pode ser uma cidade, né? Essa aqui pode ser uma cidade alfa, essa aqui pode ser uma outra cidade, essa aqui pode ser uma outra cidade. É preciso que haja uma comunicação entre essas cidades. Então, para poder ter uma comunicação entre essas cidades, né, e aí você tem alguns circuitos, pessoal, que ligam essas cidades. Esses circuitos eles podem ser diretos ou eles podem haver um elemento que a gente chama de roteamento. E aí, vamos lá. Essas comunicações aqui, normalmente, né, normalmente a gente faz, são feitas por uma fibra óptica, normalmente. Né, isso aqui a gente normalmente a gente chama de backhaul, ou backbone da rede, perdão, o backbone da rede. Portanto, há toda uma comunicação para que, independente de onde aquele usuário esteja, ele consiga ter comunicação com outros usuários. Veja, precisa também relembrar um conceito, que é o conceito do espectro de frequências. Eu sei que para alguns aqui esse é um conceito novo, portanto eu vou usar algumas metáforas para ajudar no entendimento. Primeiro, a gente está falando sobre frequência. E veja, aqui está aparecendo hertz. Em frequência a gente fala em hertz. E a frequência ela vai sendo dividida em faixas. Cada faixa tem um nome aqui, ó. Frequência muito baixa, 3 a 30 kHz. Está vendo esse nome aqui, ó? VLF, né? Cada um, né? Média frequência, alta frequência. Se você for olhando para o que está aqui, né? Para o que está aqui, cada um tem um nome e cada um tem uma faixa de frequência. Eu vou aqui para o chat porque alguém falou de rádio comunitária e eu gosto muito desse assunto, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse Alberto já falou, acho que CAZ Alberto, né, falou sobre a rádio comunitária. Eu vou aproveitar seu exemplo, né, que você falou aqui. Primeiro, olha só, por que eu estou falando isso, amigos? É porque tudo isso aqui é dividido. Tá? Cada espaço aqui ele é alocado para um determinado serviço. Vamos logo esclarecer que o fato das rádios FM comerciais estarem nessa faixa não tem nada a ver com a tecnologia. Nada. Certo? A FM comercial podia ter numa frequência mais baixa, podia estar numa frequência mais alta. É simplesmente porque, quando foi se alocar, internacionalmente se colocou essa faixa de frequência. Bacana? O que é que tem nessa faixa de frequências? Nessa faixa de frequências aqui, vocês estão vendo aqui 88 MHz, 10 a 6 mega, até 108 MHz. Aqui vão estar as FMs comerciais. Eu vou usar um exemplo. Se eu puxar uma rádio comercial daqui, ela vai estar assim, 93,1 MHz. Essa é uma rádio comercial aqui de Campina Grande. Significa que tem uma faixa de frequências, né? Tem uma faixa de frequências em que essa rádio pode transmitir. Olha só o que eu estou dizendo. Essa rádio comercial, ela pode transmitir nessa faixa. Quem foi que deu essa autorização para ela? Foi a Anatel. Então, pessoal, cada faixa aqui tem
uma largura que a gente chama de canal, certo? Essa largura que eu estou falando aqui, só para vocês terem, só para a gente ficar claro, né? Esse ponto aqui que eu fiz, ele é 93,2. Esse ponto aqui, ele é 93, ou seja, essa rádio, ela tem que colocar o sinal dela nessa faixa. Ela não pode colocar, né, em outra faixa de frequência, nem pode passar para a vizinha, porque aqui vizinho já pode ir de outra rádio. Está fazendo sentido? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Vou caminhando, certo? Quando não tem pergunta, eu vou caminhando. Se tem pergunta, eu paro. Se quiser abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. O nosso amigo aí falou sobre rádio comunitária. E a rádio comunitária, ela está ou aqui, certo? Ela está numa faixa de frequência que fica antes de 88, ou está numa faixa de frequência que fica depois de 108. Tem algumas características para poder ser rádio comunitária, que eu não vou entrar em detalhe, porque o meu interesse nesse momento é lembrar para vocês o seguinte: se aqui está reservado para FM comercial, eu não posso botar um sistema de telefonia aqui, né? Porque já está alocado para um determinado tipo de sistema. Você não pode colocar telefonia aqui. A telefonia tem que ir para outra faixa. Que outra faixa é essa? Ah, então, se está alocado aqui, vamos para a faixa vizinha. Ah, na faixa vizinha aqui, já estava alocada para a TV. Vamos para a faixa vizinha. Até que, em determinado conjunto de faixas aqui, amigos, né, foram alocados para a telefonia. Pois não, Josinaldo? No caso, são separados por categorias. Tem a categoria de telefonia, televisão e comunicação móvel. Isso. E aí tem outros serviços, Josinaldo. Tem comunicação por satélite, né? Tem faixa do rádio amador, faixa do rádio cidadão, sabe? E aí você tem razão, certo? Cada faixa dessa já está reservada para aquele serviço. Um serviço não pode transmitir no outro. Tranquilo, Josinaldo? Tranquilo, professor, só isso mesmo. Tranquilo, joia. Então veja, Josinaldo, aí você pode estar se perguntando agora, e se por acaso uma FM comercial começar a transmitir dentro da faixa de TV? A Anatel pode vir e mandar desligar o transmissor. A Anatel quem regula todas essas faixas. Bom, amigos, seguindo nessa nossa conversa aqui, né, a gente tem um conjunto de faixas que foram reservadas, né, para a telefonia, certo? Para a telefonia móvel, celular. Essas faixas. E aí, como é que tem acesso a essa faixa? Tem acesso a essa faixa através de um leilão. Tem um leilão onde as empresas vão disputar para ver quem, naquela região, pode transmitir naquela faixa. Perceba que uma empresa transmitindo, um FM transmitindo em 93,1 MHz em Campina Grande. Pode ser que uma outra empresa transmita em 93,1 MHz em João Pessoa. Isso aqui é por região. Está fazendo sentido? Não é um país todo, isso aqui é por região. Cada região, uma empresa tem a concessão de transmitir naquela rádio, naquela frequência, perdão. Né? Portanto, pode ser que tenha uma FM comercial 93,1, pode em Campina Grande, pode ser que tenha uma FM 93,1 em Lagoa Seca, pode ser que tenha uma FM 93,1 em João Pessoa. Tá? Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque essas faixas aqui, né, algumas delas, eu acho que o colega aqui já colocou no chat, né, uma lista de faixas de frequência, certo? Que ele, deixa eu ver o que ele colocou, né? Ele colocou uma lista aqui, 700, 700, 800, 2100, 2600, pronto. Faltou aí, né, 5.4, faltou 26 GHz.
Lucas. Né? E aí a gente vai chegar já a falar sobre ela. Pois bem, amigos, veja, as empresas, elas entraram em um leilão, disputaram para ver quem na região pode prover aquele serviço. Esse foi o leilão, né? E aqui está só uma figura sobre como as faixas estão alocadas, ou seja, está vendo que está tudo marcado? Tudo já tem serviço. Por exemplo, olha aqui, na faixa de 3 até 3,8 GHz. Cada corzinha dessa aqui é um serviço. Eu não vou entrar no detalhe, né, porque eu já avancei no meu demais aqui. Eu queria parar aqui agora um pouco. No 5G, a gente agora está começando a falar sobre 5G. O 5G, no Brasil, ele começou efetivamente com o leilão de frequências. É possível que todos nós aqui já tenhamos escutado sobre o leilão, é possível que todos nós tenhamos já até discutido sobre o leilão, né, em algum local. E, se você for nesse link aqui, você vai ter uma série de informações interessantes, né, sobre o 5G. E aí, vamos lá. O que é que foi previsto no Brasil? Foi previsto no Brasil o leilão dessas faixas de frequências, 700 MHz, 2,3 GB, 3,4 e 26 GHz. Certo? Por que isso é importante? Porque, veja só, 700 MHz e abriu-se o leilão. Quem vai, né? Quem tem interesse na faixa de 700 MHz na região sudeste? As empresas colocaram propostas. Quem tem interesse em 700 MHz na região nordeste, norte e assim por diante. Aqui nesse site você vai ter todas as informações sobre isso. E aí, amigos, por que isso nos interessa? Isso nos interessa, né? Porque, veja, tem um lote do tipo A. E olha só esse nome aqui, ó, caráter primário. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que tem esse caráter primário aqui, e é uma das coisas bacanas do leilão do 5G. O que se leiloou? Né? Se leiloou blocos de 10 mais 10 MHz, ou blocos de 5 mais 5 MHz. 708 a 718. Deixa eu só fazer uma... Porque se eu estivesse assistindo, aí eu ia perguntar para ele, pedir para me explicar melhor. Olha só, 708, está aqui, ó, megahertz. Vocês lembram da FM, quando é que estava? Alguém lembra? Qual era a faixa de frequência que estava no anterior? 88 até 108 megahertz. A gente está falando de 708 megahertz. Muito mais acima, 708, né? Até 718. Ou seja, as empresas disputaram essa faixa. Né? Disputaram como? Colocaram valores, né? E disputaram. Quem pagou mais conseguiu a concessão dessa faixa em uma determinada região. Pelo prazo de 20 anos, prorrogável, né? Por mais 20 anos, e ao conseguir a concessão, elas tiveram agora o direito de prover o serviço de telefonia móvel celular naquela faixa. Está fazendo sentido? Neste momento, elas ainda não estavam habilitadas a começar a prover o serviço. A Anatel foi liberando passo a passo para que as empresas pudessem prestar o serviço pelo Brasil. Por exemplo, Campina Grande, a liberação aconteceu há 2 semanas. João Pessoa já tem há mais tempo, João Pessoa foi uma das primeiras, Recife já tem há mais tempo, São Paulo há mais tempo e assim por diante. Ou seja, as empresas elas estão sendo autorizadas a começar a prestar o serviço. Deixa eu só fazer uma reserva com você, certo? Não explica que ela vai ter o serviço de todos, né? Não implica que a gente vai ter o serviço 5G todo de uma vez. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ela está autorizada. Ou seja, ela pode. Antes disso, ela não podia fazer. Agora, ela está autorizada a prover o serviço, né? E aí, tem diversos blocos, certo? E assim por diante. Vocês vão olhar. Essas faixas de frequência aqui, ó, 24 GHz a 27, isso aqui vai demorar um pouco para a gente, mas é uma faixa interessante. Quando a gente vai falando sobre 5G, mais para frente, sobre a arquitetura, você vai entender por que essa faixa é tão interessante. Mas veja só,
no começo da minha fala, eu grifei isso aqui, ó, caráter primário. Né? Caráter primário. Existe uma modalidade de caráter secundário. Ou seja, em regiões em que o usuário primário não esteja atendendo, é possível fazer um uso secundário daquela faixa de frequência. Uma empresa pode fazer um uso secundário por um tempo restrito daquela faixa, desde que o usuário primário não reclame a faixa. Essa é uma característica interessante e importante para alguns serviços. Eu estou sendo claro, pessoal? Tem alguma dúvida aqui na minha fala? Tudo certo? Tranquilo, né? Estou considerando que está tudo em ordem. Então, vamos lá. O que a gente está falando, né? A gente está falando agora de que as empresas, elas têm a concessão. Qual foi a empresa que ganhou na sua cidade? No site da Anatel, eu vou disponibilizar o link lá no Moodle. Você vai poder caminhar na sua cidade e ver quais foram as empresas que têm a concessão naquela região. Então, aquelas empresas, elas têm a concessão, ou seja, elas estão autorizadas a começar a prestação do serviço. Pode ser que ela comece imediatamente, pode ser que ela demore, né, um pouco mais, uma mais do que outra, mas assim por diante. Mas essa não é a nossa discussão. Nossa discussão é sobre a arquitetura. E o que é que essas empresas vão colocar no sistema? É a arquitetura do 5G. Bom, esse é o panorama geral sobre o leilão. Né? Eu aconselho que todos deem uma lida, né, nesse site da Anatel. Sério, o caráter secundário pode ser considerado uma contingência, sim, né? Mas sério, ele foi pensado já há bastante tempo, né? Onde, só para você ter uma ideia, nos lugares do mundo, na faixa de TV é muito utilizada, ela chega a ser utilizada 85%. Tem 15% da faixa que nunca foi utilizada. Na média, pelo mundo, toda a faixa disponível para TV é utilizada entre 30% e 40%. Ou seja, 60% da faixa está disponível sem ter uso. Então, foi daí onde surgiu a ideia de que, se não está em uso, eu posso usar de forma secundária. Eu posso fazer uma transmissão naquele caráter secundário, desde que, se o usuário primário reclame a faixa, eu tenho que sair. Isso está regulamentado. Né? Isso tem uma regulamentação para que isso aconteça. Respondi a sua pergunta, Sérgio? Muito bem. Deixa eu ir caminhando aqui. Né? A gente está falando sobre os aspectos mais básicos, e aí começamos agora, né? Veja só, respondendo a sua pergunta, é preciso também, você não pode usar também de toda sorte, certo? Você precisa ter uma autorização da Anatel. E aí tem toda uma regulamentação que precisa ser seguida. Por valor, eu não sei lhe dizer exatamente. Eu precisaria ver, me lembrar exatamente como é que isso é feito lá na Anatel. Mas eu vou trazer essa informação para você. Caminhando aqui, amigos, não estou vendo o rosto de vocês, mas eu imagino que boa parte de vocês nunca viram esse telefone aqui. Esse telefone, ele inclusive tinha um nome carinhoso, que era o tijolão, né? Foram os telefones que nós tivemos aqui na primeira geração da telefonia móvel celular. Na primeira geração da telefonia móvel celular, o que nos interessa nesse momento, isso, Biratão, PT-150 Motorola. O que nos interessa nesse momento é que, nessa primeira geração, o que interessava era voz. Não se falava em dados nessa época. Só tinha voz. Era um sistema analógico. Também não faz mais sentido a gente estar falando sobre a tecnologia, né? Analógico, passou. Né? Mas a questão todinha é que aqui só falava em voz, não tinha dados. Quando os sistemas foram evoluindo, e esses sistemas aqui, a evolução se deu porque esses sistemas, em uma boa parte do mundo, rapidamente se esgotou a capacidade dele. Né? A gente foi para a segunda geração. Na segunda geração, aí também
Alguns de vocês já viram esses celulares. Esse aqui é o famoso indestrutível, né? Da Nokia. Quando a gente caminhou para a segunda geração, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a próxima geração, a diferença, digamos assim, entre cada geração dessa aqui foram serviços que foram sendo acrescentados, digitalização e a presença da internet. Tem um detalhe, Marcelo, que é o seguinte: nesta época, não se falava em internet, como a gente fala hoje. Um tempo depois começou a ter internet móvel, tá? E aí a gente está caminhando, evoluindo. Veja, em determinado momento aqui, o dado que você tinha era o SMS. E eu preciso lembrar a vocês que o SMS ainda é um serviço importante. Tá? Não é um serviço para se desconsiderar, ele é um serviço importante. O que muda de geração para geração? Muda tecnologia, muda forma de implementar, muda a arquitetura e a qualidade e os serviços. Normalmente, esse salto aqui acontece a cada 10 anos. Cada 10 anos, você tem uma mudança de geração. Tudo isso é regulamentado, tudo isso tem uma regulamentação, um estudo de evolução. Por exemplo, agora começou o estudo para o 6G. E se imagina o 6G em 2030. Veja, o 5G chegou em 2020, está se imaginando o 6G para 2030. No 5G, há diversas características que nós vamos simplesmente abandonar o que nós usávamos anteriormente. Uma delas é dados, certo? Eu concordo com vocês, certo? Quantidade de dados, por aí vai, certo? Mas tem um detalhe interessante, pessoal. Agora aqui, nós estamos na computação na nuvem, ou como o pessoal de computação gosta de chamar, na cloud. Né? E aí, amigos, a revolução aqui é que, neste ponto, a maior parte das coisas são implementadas em software. A quantidade de hardware aqui diminuiu muito. Muito. Né? Hoje, isso aqui é implementado em software. E vocês vão ver quando a gente tiver... Nós vamos discutir sobre isso. Nós falamos sobre a arquitetura do 5G, de que esse fato da implementação em software traz diversas outras características, né, que nos serão muito caros para ter um sistema 5G. Nesse momento, né, a gente está começando aqui nossa fala sobre 5G, e neste momento eu preciso mostrar para vocês esta figura, e veja, olha o nome que está aparecendo aqui, ó, IMT 2020. Vocês lembram que eu tinha dito que a cada 10 anos nós temos esse salto? Está aqui, ó, IMT 2020, International Mobile Telecommunications, para 2020. Esse é o 5G, esse é o nome oficial do 5G. 6G, 2030. E assim por diante. Esse triângulo que nós estamos mostrando aqui, nós vamos discutir ele em mais detalhes, mas, neste momento, é importante que nós tenhamos em mente o seguinte. Veja, você pode querer ter alta banda larga. Você pode querer comunicar muitos aparelhos simultaneamente. Ou você pode querer ter uma baixa latência. Baixa latência significa o que você experimenta de, digamos, enviar um comando e receber a resposta em um tempo pequeno. Mas não dá para você ter os três. Quando se quer banda larga, tem que se abrir mão da baixa latência e da integração de milhares de nós. Quando a gente quer integrar milhares de nós, a gente tem que abrir mão da baixa latência, da baixa latência e da banda larga. Quando a gente quer baixa latência, a gente tem que abrir mão da banda larga e da comunicação massiva. Cada vez que você anda em direção a um vértice desses aqui,
Veja que o tipo de serviço vai mudando. Olha o carro autodirigido aqui. Ele está aqui, ó, uma baixa latência. Mas você não espera que um carro autodirigido tenha essa sua banda muito alta, ultra larga. Nem você espera também que você coloque um número de milhões de carros ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente vai conversar mais sobre isso, né? Sobre esse triângulo aqui, o que é que cada um vértice significa, tá? E como é que nós costumamos pensar sobre isso. Bom, amigos, já temos 1 hora aqui e pouco de conversa, né? Já conversamos bastante por hoje. A gente está começando a falar sobre o 5G. O objetivo dessa primeira aula básico, que é telefonia móvel celular. Isso não muda. Não muda. É célula, antena, tá? Propagação. Né? Tiago, não tem o que fazer, Tiago. Joaquino, é propagação de sinal, certo? É o básico que continua existindo desde que que nós estamos experimentando que, com a presença massiva de software e mudanças na arquitetura, e tem mudanças muito bacanas na arquitetura, nós consigamos prover banda larga, muito mais larga do que nós conseguimos no... Deixa eu só repetir, porque parece que o áudio está falhando para alguém. Nós estamos, né, conseguindo agora mudança, certo? De que agora a gente consegue prover banda muito mais alta. Vocês estão tendo um problema com o meu áudio aí? Né? Professor Edmar, Tá. deu uma falhadinha durante uns 20 segundos, ficou meio intermitente, mas aparentemente normalizou. Se voltar, e talvez uma opção seja fechar a câmera. Mas eu acho que legal, vai correr legal. Tranquilo. Se tiver algum problema, por favor, me avise. Né? Beleza. Eu estava dizendo aqui, Portela, pessoal, de que a gente está... Essa mudança, né, que nós estamos aqui apresentando para o pessoal, que a gente está escrevendo, e o professor Portela, ele é especialista em uma das tecnologias que vão permitir essa melhoria. Não é só a presença de software, é também a presença de software, mas tem umas tecnologias-chave que o professor Portela vai apresentar para nós. Então, essa mudança do 4 para o 5G nos permite ter taxas muito mais altas. De quanto é esse valor? A gente vai chegar nesse valor. Permite também de que eu integre em uma mesma área uma quantidade muito alta de elementos. Aí aqui nós agora chegamos, né, essencialmente a ter uma tecnologia para fazer o que nós chamamos de internet das coisas. Internet das coisas, para poder endereçar, né, milhares de nós simultaneamente. Ou podemos ter aplicações em que a latência ela é muito baixa e, para determinadas aplicações, latência é um parâmetro importantíssimo. Por exemplo, o carro autodirigido. Latência é um parâmetro importantíssimo para ele. Amigos, tem um conjunto de sites que vocês já podem ir olhando, pegando mais informações, certo? Eu vou começar pelo próprio site da Anatel. O pessoal da Anatel tem feito um trabalho muito importante, muito interessante, onde eles têm juntado uma série de informações sobre abaixo dessa página aqui, 5G. Tá? Lá você vai poder entender desde o leilão até a tecnologia, até o que está sendo previsto. Esse órgão aqui, o 3GPP, ele é quem define a especificação do 5G. Então, lá no 3GPP, você vai poder ter todas as informações. O 5G Américas, ele tem, traz uma série de informações bacanas. O Open RAN, que é uma tecnologia que aberta, de código aberto para implementar o mundo, e o TU, que também é um órgão padronizador. À medida que nós formos caminhando no curso, nós vamos disponibilizando
mais informações, dizendo onde é que você encontra em cada lugar, né? E onde você vai conseguir ler mais. Por hoje, se vocês não tiverem, se tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição, mas por hoje, esse é o que a gente tinha que fazer, mas, peraí, não vamos fugir ainda não, certo? Não vamos comemorar ainda não, porque lá no site vão estar, daqui a pouco, vai estar disponível esses slides, vão estar disponíveis a aula de hoje, tá? E vocês têm que procurar o acesso na plataforma da UAU, e quem tiver dificuldade, entre em contato conosco. Próxima aula, a gente começa neste ponto aqui dos conceitos básicos e já tem um questionáriozinho para que vocês já vão respondendo, certo? Olhando para que na próxima aula já possam responder. Só para a gente só para deixar registrado, certo? Esses questionários nós usamos no final do curso para fazer a avaliação dos participantes. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Algo que gostariam de comentar? Se tiver, fique à vontade. Né? A gente está aqui disponível. Se não, quarta-feira, às 19h30, a gente entra por esse mesmo link. Esse link, por sinal, nós vamos disponibilizá-lo aqui também, para que, caso você perca o link por algum motivo, você entra no Moodle e de lá você acessa o curso. Tá bom, pessoal? Deixa eu parar a gravação aqui.